Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Terapeutes. Tá? Hoje, gente, nós vamos falar sobre o significado da vinda de um animal na nossa vida. Lembrando então que quando vocês estiverem atendendo aos clientes de vocês que vão levar os animais, é importante que a gente entenda também qual é a vibração do dono desse animal, tá? Então nós vamos começar falando do cachorro. O cachorro foi um dos primeiros animais que o homem domesticou para si, né, para viver dentro das moradias. E o cachorro ele tinha como finalidade a proteção, né, a guarda. Então os animais nas épocas passadas eles viviam fora do ambiente residencial, normalmente nos quintais, nos passos, né, nos castelos. A gente vai ter já no período medieval esse cachorro como guarda. O cachorro acompanhava as comitivas e até hoje ele nos acompanha. Quando a gente sai para passear, a gente leva o cachorro, a gente vai caminhar, lá vai nosso cachorro junto conosco. E até hoje o cachorro tem para muita gente ainda a finalidade de guarda, de proteção, tá? Lembrando que quem tem cachorro, só cachorro, ainda vibra na terceira dimensão, tá? Então são pessoas que são mais rígidas, são pessoas com um mental mais racional, mais medroso, mais carente, tá? Então é importante que a gente saiba disso para que a gente também entenda a finalidade desse animal junto dessa família. Hoje, obviamente, que na nossa aula nós estaremos falando de animais totalmente domesticados. Hoje, na cidade grande, aqui em São Paulo, os animais já são membros da família, né? Já não são considerados só animais externos ou exóticos, ou para exposição, ou para guarda, né? Ele já tem uma outra finalidade afetiva, carinhosa dentro dos nossos lares. Mas tenho certeza que muita gente ainda tem dúvidas com relação a como lidar com tudo isso. Então vamos lá. Quando um cachorro aparece na vida de alguém, aliás, todo animal, né? Ele vem por ressonância ou por dissonância. Por ressonância, isto é, ele tem a mesma energia que nós em termos de proteção, de fieldade, de coleguismo, de afetividade, tá? Então é dessa maneira que um animal chega. E por dissonância é quando nós não temos isso e vamos em busca de um animal que nos proporcione essa energia ou ao menos a percepção dessa energia. Então quando a pessoa chega com um cão, seja ele pequeno, seja ele gigantesco, tá? Seja ele de raça ou sem raça definida, nós estamos falando de uma pessoa com afinidade energética de proteção. Então vamos lá. Uma pessoa adquire um animal, um cachorro, aliás, né, por ser carente, por precisar de proteção, por precisar de alguém que seja leal a ela e ela a ele, né? Porque quando a gente tem ressonância ou dissonância, no caso da ressonância, nós também damos para o animal aquilo que pedimos dele. No caso da dissonância, nós vamos passar a nos desenvolver com as energias que esse cachorro vai trazer. Ou espera-se que isso ocorra, tá? Então é comum nos atendimentos terapêuticos que quando você tem um tutor que chega com um cachorro, ele tenha uma postura, uma atitude junto a nós, terapeutas de animais, muito mais medrosa do que os outros animais, tá? É como se ele não pudesse perder aquele animal de forma alguma, como se ele não pudesse ver aquele animal doente de forma alguma. É óbvio, gente, que nenhum tutor consciente vai querer ver, né, o seu animal, o seu amigo, o seu filho, o seu companheiro passando mal.
Mas a gente percebe nitidamente que os tutores de outros animais, de outras espécies, têm maior consciência sobre o processo de doença, de distúrbio e até mesmo de óbito, tá? Já no caso das pessoas que têm animais, elas ficam mais apreensivas, né? Perder aquele arquétipo da proteção é para elas algo muito complicado. Então nós temos que lidar com uma sensibilidade maior também com esse tutor. Nós temos que empatizar, perceber essa questão e mostrar para ele que nós estamos do lado dele. E que se porventura já for um animal muito doente, que já esteja num processo terminal de vida, tá? Conscientizá-lo também de que é importante, ele cumpriu a trajetória dele. E é fundamental que ele cumpra até o fim com aquilo que ele também deu a vida inteira, que é com a presença, né, com a lealdade, com o carinho, com o estar sempre juntos. Então agora esse papel inverte, agora é a hora de o dono se doar totalmente para o cão, tá? Agora, falando em doenças menos graves, né, a gente vai ter aqui no consultório, desde quem traga já o filhotinho preventivamente, tem quem traga por conta do comportamento extremamente ativo, hiperativo de um filhote ou de um cão jovem. Tem as pessoas que trazem já em casos de doença, né? Então coceiras, alergias, engasgos, problemas na coluna, problema renal, problema no estômago, no intestino, porque quebrou uma pata, né? Uma perna, às vezes até a coluna. Porque foi mordido por outro animal numa briga, ele está machucado, está muito assustado. Então são vários os fatores que fazem com que os tutores tragam os cachorros para o atendimento. Então hoje, nessa aula, eu quero falar dos tutores, né? Porque a gente precisa entender o tutor para entender inclusive por que o animal está tendo aquele tipo de comportamento ou por que ele está sendo trazido para um tratamento. Então é importante ressaltar essa característica da personalidade de quem tem cachorro, tá? Então a gente retoma. Quem tem só cachorro ainda vibra na terceira dimensão. São pessoas mais racionais, são pessoas mais precisadas de afeto, de companhia, né, de alguém que abane o rabo quando esse alguém chega em casa, de alguém que fique indo atrás dele o tempo todo na casa, na rua. Quer dizer, é uma pessoa que precisa de companhia o tempo todo. Isso ainda projeta em outro ser a sua própria felicidade, tá? O que não tem problema nenhum, tá, gente? Isso não é um problema. Isso é uma característica humana e que faz parte do desenvolvimento da humanidade, certo? Nós vamos falar depois dos outros animais também, mas é muito importante prestar atenção a esse tutor, a esse aspecto. Então, quando chega alguém com um cachorro, Dalci, existe sim, existem estudos bastante grandes que falam dessa diferença mesmo, né, dessa questão da evolução de quem tem cachorro, gato, coelho, pássaros, répteis, tá? Nós vamos abordar cada um deles, porque isso é realmente importante, tá? Então a gente vai começar pelo cachorro mesmo, que ainda é um animal muito presente nos lares brasileiros e do mundo todo. E o cachorro ele é sempre tido, vamos lá, por dissonância. Vamos começar pela ressonância. Então, como eu adquiro um cachorro, por quê? Tá? Por dissonância, por ressonância. Por quê? Eu sou companheira, então eu quero um companheiro para mim. Eu sou leal e eu quero um companheiro leal, né? Eu adoro a presença de outros seres. O cão também, o cão é por excelência um animal extremamente gregário ao ser humano. Tá? Talvez um dos mais gregários, né, ao ser humano seja realmente o cão. Então, quando alguém procura por um animal por ressonância, ele está procurando, muitas vezes, aquilo que lhe falta, tá?
Então, você vê, por exemplo, a gente tem muito aqui pessoas que moram sozinhas e pessoas que já sofreram muitas decepções emocionais, não só com relação a parceiros, né, namorado, namorada, marido, mulher, mas com relação às pessoas de modo geral. Essas pessoas que já sofreram muitas decepções e que não querem sofrer mais, elas optam por um cachorro, justamente por conta dessa lealdade que ela tanto buscou durante a vida, né, em outras pessoas e não encontrou na proporção que ela queria. Então é um conforto. E isso muitas vezes passa para a família toda, né? Então assim, tanto nós temos as pessoas sozinhas, como nós temos famílias inteiras, de pai, mãe, 5 filhos, tá? Que optam também pelo cão. E o cão vira, mais uma vez, um membro da família que precisa ser amado, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E aí entra a nossa parte, né, de terapeuta animal, de fazer, né, esse equilíbrio entre a saúde desse animal e muitas vezes até um veterinário convencional, que a gente não pode descartar nunca, tá? É sempre muito importante que o tutor faça um tratamento natural conosco, que somos terapeutas naturais, naturalistas, mas que também não abra mão do veterinário convencional, porque é só um veterinário convencional que pode fazer exames, que pode diagnosticar, né? Nós não, nós fazemos um acompanhamento, por isso que nós chamamos o nosso trabalho de terapia integrativa, tá? Por quê? Porque ele vai integrar, ele vai fazer parte de outros tipos de tratamento, tá? Nunca só ele, principalmente em distúrbios mais graves, em doenças mais graves. Então, por exemplo, Renato, vamos supor que você tenha 2 cachorros e eles brigaram entre si e um ficou muito machucado, tá? Então, o que a gente faz primeiro? Leva no veterinário, o veterinário faz os primeiros curativos, dá os primeiros socorros. Se for o caso, uma briga muito feia, uma mordida muito profunda, o cão vai levar um ponto. Nós não damos ponto. Terapeuta integrativo e vibracional não damos ponto, tá? O médico vai ver ali a gravidade dessa doença, dessa briga e vai dizer se ele precisa de antibiótico, de anti-inflamatório, de vacinas, de outros exames que constatem o tamanho da perfuração ou da quebra, e nós não fazemos isso. Agora, nós fazemos com excelência esse acompanhamento pós-veterinário, né? Então, nós, dependendo da técnica que nós usamos no nosso trabalho terapêutico, cada terapeuta com a sua técnica, o que nós fazemos então? Proporcionamos maior conforto, uma maior e melhor recuperação, uma recuperação mais rápida, né? A gente trabalha com amenizando o medo, a ansiedade que ele ficou, a revolta com o outro animal, tá? Então esse é o nosso trabalho. Então quando o animal ele entra por dissonância, isto é, eu não tenho as características de um cachorro, mas um cachorro está sempre aparecendo na minha vida, né? Que é outra característica do nosso ponto de evolução. Tanto o nosso querer, o nosso desejo por ter um determinado animal de uma determinada espécie, como quando ele aparece de alguma maneira. Ou a gente ganha de presente, ou esse cachorro aparece abandonado na porta da nossa casa, ou nós estamos caminhando por algum lugar e vemos ali um filhote ou mesmo um animal maior abandonado, ou abandonado num dia de chuva. Quer dizer, de alguma maneira, a nossa energia ressoa e atrai aquilo que nós precisamos. Por outro lado, se nós somos, por exemplo, pessoas muito frias, invejosas, não nos preocupamos muito com os outros, até falamos que nos preocupamos, mas no fundo não nos preocupamos, esse animal ele vem por dissonância, isto é, ele vem para complementar aquilo que eu preciso ser, certo? Por isso que o cachorro ele é um dos animais mais antigos na convivência humana, porque o ser humano ele sempre teve um lado também de crueldade, né? E nós já vimos histórias e histórias de pessoas extremamente cruéis
ruins mesmo, isso tanto na história mundial como no nosso dia a dia, mas que acabou tendo uma grande afinidade com o seu cachorro e desenvolveu, pelo menos por ele, uma afeição maior. Isso é, já teve uma quebra, né, daquele coração duro, daquele coração pesado, né, daquelas atitudes tão endurecidas, e algumas pessoas passaram a ser até mais atenciosas e mais amorosas com as pessoas ao seu redor, tá? Eu tô vendo aqui que tem bastante pergunta e eu vou pegar essas perguntas para a próxima aula, tá? De que nós vamos falar mais ainda sobre os cães. Nós vamos ainda complementar, então eu vou falar depois de outros animais e depois as aulas seguintes nós vamos complementar então esses padrões de comportamento junto de animal e tutor e depois especificamente sobre as doenças de cada raça e como a gente trata, como a gente trabalha tanto eles quanto os seus tutores, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, hoje é rapidinho mesmo e até a próxima aula.